TV Juí foi buscar a opinião dos vereadores em relação à crise do país e à crise do estado. Além disso, os vereadores falaram sobre os principais problemas aqui do município de Juí. Você fica agora com o depoimento dos edis. E eu vou ficando por aqui, desejo para você uma ótima semana. Voltamos na sexta-feira, até lá. Um caos. Como é que nós vamos sair às ruas com a Polícia Civil em greve, com a Brigada Militar com seus carros na garagem e sem falar na educação? Eu tenho um filho que é aluno de escola estadual e hoje pela manhã foi até o colégio e não tinha aula e ficaram de avisar o dia que vão retornar. Na minha opinião, eu vejo que esse problema já vem de mais tempo. Esse problema já é um problema que vem do outro mandato do governador Tarso Genro. Como se abalou uma crise nacional, referindo-se ao governo federal, que também está cortando na carne os aposentados, os trabalhadores onde não estão retraídos com o PIS, que não vai ser pago também. Então, acho que isso é uma sequência que vem e veio atingir o governador Sartori agora em cheio, que já pegou o Estado em crise, com o governo federal em crise, o que pode refletir? Eu vejo que deveria até o governador, isso é opinião minha própria, de dar um calote no governo federal, não pagar os seus dividendos, os seus repasses, e sim manter a folha desses funcionários do Estado, como a Brigada Militar, como a Polícia Civil e como o Magistério. Essa é a minha opinião. Veja bem, este vereador não tem duas palavras. Há poucos dias eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista à Rádio Jornal da Manhã, onde eu coloquei minha opinião. A minha opinião permanece a mesma de que quando este vereador, junto ao vereador Darcy Preto, vereador Tito Varaschini, vereador Claudimiro Pezeta, encaminhamos ao nosso diretório, ao presidente do nosso diretório, o ex-presidente Berlese, para que se fizesse uma avaliação para o rompimento dessa coligação. Porque vejo eu que tudo se chega a um final. E nós acreditamos, eu particularmente, acredito que chegou esse final. Nós temos duas questões, a questão dos tapa-buracos. Eu vejo de uma maneira minha, pessoal, que tem acontecido alguns fatos também por causa das intempéries desse clima que tem dado muita chuva. E também vejo que não é só culpa do município, da prefeitura, porque muitas valas foram abertas no centro da cidade num período impróprio que deveria ter sido abertas. Num período de chuva, num período de inverno, onde a Corsã fez todo esse trabalho no centro para o esgotamento coacal. Isso também nós temos que deixar bem claro que há também uma má qualidade desse serviço feito pela Corsã, pela sua autarquia que foi contratada. Vejo eu que temos que melhorar e acreditamos que em alguns pontos que foi feito esse tapa-buraco da Corsã, todo ele foi água abaixo com o tempo. E também vejo em algumas valas da Corsã aberta, onde foi feita a manutenção e baixou, e se não baixou, está se rompendo novamente. Então é claro que o município também tem os seus deveres para ser feito e tem que ser feito de boa qualidade. Algumas situações eu vejo que também não foram feitas de boa qualidade. Mas os nossos tapa-buraco está para se ver, aonde foi feito, que perdura por muito tempo. O que pode abrir é um buraco novo, posterior, porque nós temos um problema já sério de algumas ruas que têm 15, tem 20 anos de durabilidade do asfalto, aonde temos que sim atingir com reperfilamento asfáltico nessas ruas que estão degradando. A minha posição é sempre a melhor para a comunidade. E tenho dito, e tenho falado, e tenho questionado e criticado até o meu próprio partido com algumas atitudes que vem se fazendo a respeito dessa qualidade desse serviço. E creio eu que este vereador já encaminhou, já indicou ao prefeito que comece a fazer os reperfilamentos asfálticos nessas ruas que estão, como eu falei há pouco, com 15 ou 20 anos de asfalto feito, com a durabilidade toda ela comprometida, e eu espero que nesse ano que vem, deixe no orçamento, vou repetir, para que nós façamos um trabalho de qualidade nessas ruas. Quero inicialmente saudar aos telespectadores da TV Juí e dizer que não é de hoje esse problema da nossa cidade, que é caracterizado aí pela nossa comunidade, pelas pessoas, pelos munícipes, como as nossas ruas são caracterizadas, e motivo até de chacota, como um queijo suíço, de tanto buraco
que existe nas nossas avenidas, nas nossas ruas, seja no centro, no bairro e, inclusive, no interior, nas estradas de chão. Então, assim, se você fizer um levantamento hoje, só para o telespectador ter uma ideia, se você fizer um levantamento hoje aqui na Câmara de Vereadores, no Legislativo de Juí, acerca de qual política pública é mais cobrada por parte de todos os vereadores, sejam de oposição, seja de situação, você vai, não vai ter por surpresa que é Operação Tapa Buraco. Aí o Executivo diz que é culpa da Corsã. A Corsã empurra, diz que é culpa do Executivo. Então fica nesse jogo de empurra-empurra, e quem paga por tudo isso é a comunidade, é os cidadãos que possuem veículos, é os cidadãos que caminham aqui no município. Então assim, é trabalho mal executado, é trabalho mal feito, não adianta ficar nesse empurra-empurra, atribuindo a culpa à Corsã, ora para o município é o órgão, é o encarregado de tudo isso, ou seja, quem é que contratou os trabalhos da Corsã? Foi o município. Então o município tem que fiscalizar, e essa fiscalização não está acontecendo. Sem falar ainda na má qualidade da prestação desse serviço de Operação Tapa Buraco. Desculpe eu falar aqui, para os telespectadores, é ridículo, é vergonhoso o modo, a falta de técnica para esse tipo de prestação de serviço aqui em Juí. Então, assim, eu acho que há um cansaço por parte desse governo que está aí. Por quê? Porque se não consegue resolver problemas básicos da comunidade, que é uma simples operação tapa-buraco, o que imaginar de outros problemas mais graves. Então, fica aqui o registro, quero parabenizar a TV Juí pela matéria que tem sido feita e colocada semanalmente sobre essa questão. De tanto cobrança da imprensa, por parte da TV Juí, dos vereadores aqui da casa, parece que agora estão tendo uma atenção especial a esse problema que se repete, é rotineiro, e não é desse ano, é de anos anteriores. Todo santo ano tem problema de operação tapa-buraco aqui no município, por falta de capacidade, por falta de fazer um serviço qualificado, com técnica. Existe uma técnica para fazer operação tapa-buraco. Não é só simplesmente como está sendo feito. Isso, com todo respeito, é ridículo. Um cidadão em cima de uma Kombi com uma pá larga, uma pasada de piche com pedra brita, achando que aquilo vai resolver o problema. Então, isso é lamentável que está acontecendo. O contribuinte paga muito caro de impostos aqui no município e a contrapartida é zero, é praticamente nada. O IPTU sobe, a taxa de lixo sobe, onerando o bolso do contribuinte, mas, em contrapartida, o trabalho, a prestação de serviço que deve se retornar para a comunidade é muito deficitário, é lamentável. Olha, eu não vejo como um desgaste, eu vejo como uma reprovação do governo federal, muito profunda, em razão de uma série de questões que vem esse governo mergulhado. É na corrupção, é na estagnação do projeto administrativo. Nós temos hoje uma situação no Brasil em que o governo não tem perspectiva. É a crise na área da construção civil aumentando, que vem o desemprego, que era a única que estava aquecida até o presente momento. O desemprego aumentando, a inflação já em patamares inaceitáveis, e quando a inflação aumenta, obviamente que vai paralisar também o desenvolvimento econômico, porque não há recurso para os empreendimentos na nossa indústria e no nosso comércio, isso afeta diretamente. Então nós temos hoje, infelizmente, uma situação no Brasil de estagnação do desenvolvimento econômico do Brasil. E se não houver uma mudança radical nesse processo todo, nós não sabemos para que rumo vai o Brasil. É por isso que o descontentamento da sociedade brasileira é profunda em relação ao atual governo que hoje está. É por isso que eu tenho defendido como militante do PDT, como presidente do partido, também como presidente da coordenadoria regional do PDT, de que o partido saia do governo federal. Graças a Deus que essa tese está sendo rediscutida no Diretório Nacional e é bem possível que haja uma mudança de conduta do partido.
porque já houve um encontro do Diretório Nacional do Partido e a decisão foi pela permanência do PDT no governo Dilma. E agora os companheiros estão revendo essa situação, e é bem possível, né, que aconteça aquilo que deve efetivamente acontecer para o bem do PDT, de sair do governo da presidenta Dilma em razão dessa situação que eu acabei de relatar. Bom, isso tem reflexo no Estado e nos municípios? É óbvio que tem. Está aí o Estado do Rio Grande do Sul sem nenhuma perspectiva também. Hoje houve uma paralisação praticamente geral no Estado do Rio Grande do Sul, pelo descontentamento, de modo geral também com o governo do Estado, que se encontra, infelizmente, num estágio que eu não sei quando é que houve o precedente, de não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento dos servidores estaduais. É histórico essa situação do Rio Grande do Sul, é histórico a dívida do Rio Grande do Sul, realmente. Agora, ela vem se agravando, e hoje o Brasil, o governo federal, melhor dizendo, não tem mais condições também de socorrer os estados. Pelo contrário, eles querem receber aquilo, que o Estado deve para a União. Então se agrava a situação. Bom, se o Estado está nessa situação, os municípios não vão estar em situação diferente. Veja bem você que aqui no município de Juí, só na área da saúde, nós temos quase 5 milhões para receber do Estado, que são serviços já realizados na área da saúde, e que o Estado não repassou esse recurso ainda para o município. Quer dizer, são recursos que nós estamos tirando de outros setores da administração pública, do nosso orçamento, para cobrir o furo da saúde. Não podemos deixar essas demandas à descoberta. O prefeito tem que dar uma resposta para essa demanda. Mas isso, logicamente, que vai em prejuízo, ou vem em prejuízo, de outros setores da administração pública municipal. Então a situação realmente é muito complicada, é muito difícil, e nós precisamos que haja no governo federal um outro rumo, senão as coisas vão se complicar muito para o futuro. Em relação ao sistema de conjuntura nacional, estadual e municipal, ela vem se agravando devido a grandes economias que está dando esse impacto em nível mundial, dentro do Brasil também. E, com certeza, com algumas administrações equivocadas dentro do governo também, em relação a determinados profissionais que estão lá, que fizeram determinadas ações ilícitas. A gente é contra totalmente esses atos mesmo. Por isso que hoje está em cadeia caindo hoje, até em nível municipal, principalmente na esfera estadual também, na área do funcionalismo público. Todo o funcionalismo público nosso hoje está sofrendo drasticamente com seus investimentos devido a uma gestão também equivocada no nosso Estado, devido a nossos partidos aí, independente de sigla. Eu acho que o administrador público deve ter competência para administrar um Estado ou um país, e quando ele não fizer isso, automaticamente as consequências nós como cidadãos estamos pagando seriamente, hoje com penas até de sacrifício da própria família, está passando necessidade por causa das transferências dos próprios salários e parcelar no nível do Estado, para que o nosso Estado consiga saldar a dívida com a União, que vem de muitos e muitos anos, não é de agora. Em nível municipal a coligação está normal, foi feita uma coligação, é um trabalho que deu certo aqui no nível do município, toda a comunidade juiense sabe muito bem disso, todo o trabalho que o PDT e o PT fizeram junto até hoje, em parceria, trazendo várias políticas públicas implantadas no nosso município de Juí. Dá para ver o retrato e a fotografia do nosso município de Juí hoje em relação a todas as políticas implantadas nos últimos anos entre esses dois partidos. Deu certo o trabalho. A coligação está mantida com o nosso convênio, até o final do próximo ano, com certeza. Nós temos que fazer o nosso trabalho do PT, conjuntamente com o PDT, para defender esse executivo até o final do mandato do governo atual. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a TV Juí por esse tipo de reportagem, que é aberto a todos para dar suas argumentações, explanar os seus comentários. Dizer, Chico, que o governo do Estado, o Sartori sabia que ia pegar o Estado na situação difícil, mas não saberia que ia pegar tão difícil. Tanto é que as primeiras ações do governo foram de enxugar os custos e abrir para a sociedade do Estado o que realmente está acontecendo. Os altos salários,
que passam do teto, que a própria lei diz que não pode passar ganhar mais que o governador. No município não pode o prefeito ninguém ganhar mais que o prefeito na questão pública. Então são várias coisas, vários fatores que estão sendo mexidos e que estão sendo reavaliados. Se nós pegarmos o governo Ieda em 2008, quando ela entregou o governo adiantando o 13º. Quer dizer, entregou o Estado numa situação bem melhor para o governo Tarso Genro. O que o governo Tarso Genro fez? Entregou na situação que nós hoje estamos vivendo. E o Sartori não está fugindo disso. Só que ele está alertando há vários dias, há vários meses, a situação do Estado e botando isso como uma transparência, coisa que antigamente não se tinha essa transparência. E ações estão sendo estudadas para tomar as medidas que precisam ser tomadas. Pode ter certeza, e eu acredito na integridade, na honestidade, na serenidade do governador, que está sendo tomado medidas. Claro que vai caber também a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul saber absorver essas propostas para que possamos dar um novo aporte. Porque eu não acredito que não há um governador, alguém que seja eleito governador, que acha que é normal parcelar o salário, atrasar o salário. Ninguém quer isso. Mas a situação que se encontra hoje fez com que acontecesse isso, né? Ações serão tomadas. E espero e eu acredito que a sociedade vai estar do lado do governador. Porque temos um governador sério, que é transparente, que está abrindo para a sociedade as coisas reais do Estado, que ficavam no obscuro, para que ações futuras que terão que ser tomadas, a sociedade vai estar do lado do governador para que essas ações sejam tomadas para que o Estado volte a crescer e volte a desenvolver. Olha, todos nós estamos vendo o que tem acontecido. Logicamente que o governador Sartori, quando assume esse compromisso de fazer um Estado melhor, tenho certeza que eles não tinham noção do tamanho da crise que o Estado foi entregue. Em 2008, se não me engano, quando a Ieda assumiu aquele compromisso, lá no governo Ieda em 2008, ela também teve que fazer cortes muito profundos. Eu estava lendo uma reportagem em 2008, então ela entregava já o 13º antecipado para os servidores públicos, ela tinha feito toda uma reformulação no sistema das contas do Estado e essa conta foi entregue para o governo Tarso tranquila. O governo estava com déficit zero, isso em 2008. Então o governo Tarso teve algumas metas erradas na minha concepção, vendo contas que a gente pesquisa, logicamente, a gente não tem a fundo o que acontece dentro do Estado, afinal a gente está aqui no município, mas porque a gente conversa com as pessoas e pesquisa aí das contas públicas municipais, o governo Tarso foi um governo muito desastrado, digamos assim. E o Sartori assume então um Estado quebrado, mas sim, com certeza, do tamanho que é no Estado, que o nosso Estado arrecada, fazendo um planejamento melhor do que foi feito na última gestão, na gestão do PT, tenho certeza que o Estado tem como sair dessa crise e vai sair, a gente espera que o quanto antes. Esse é um dos problemas que a gente está toda hora batendo em cima e cobrando do Executivo. Quando falam que o problema é da Corsã, que esse tapa-buraco é mal feito pela Corsã, o problema, quem tem que assumir a cobrança na Corsã é o Executivo Municipal. Quem está, de fato, sofrendo é a população. E se a culpa for da Corsã, o município assuma essa responsabilidade, faça o serviço e, após isso, cobre da Corsã financeiramente, judicialmente, enfim, coisas nesse sentido. Quando a gente vê, há poucos dias postei um vídeo de um tapa-buraco, onde o buraco estava feito, com pedras soltas dentro, e foi lá um servidor público municipal, largou uma pá com um piche dentro, e sem limpar o buraco, sem fazer uma preparação antes, logicamente que isso não vai colar. E ele foi socado, esse piche lá, com uma pá, sem o rolo. Então essa cobrança que a gente faz. É preciso, afinal a gente paga muito imposto, tem que ficar bem claro para a comunidade que a gente está cansado de pagar imposto e ter serviços públicos com falta de qualidade. No momento que tiver qualidade na execução desse serviço público, esse trabalho não precisa ser feito duas vezes. É feito uma vez, bem feito, às vezes gasta um pouquinho mais, mas a longo prazo esse retorno vai ser ter a volta para a sociedade com uma estrada tranquila para andar, sem buraco, onde a gente possa ir sem quebrar uma roda do nosso carro, sem furar o pneu e, com certeza, economizando o dinheiro público, que é uma das coisas que a gente mais preza.